Boa noite. Entre tantos debates que ocorrem nas redes sociais, política é um tema que está sempre em alta. Em meio à efervescência de opiniões, todos querem deixar claro o seu posicionamento, mas poucos querem aceitar a visão do outro. Por isso, vamos debater sobre a polarização política na internet. Aqui no estúdio temos o social media, blogueiro e assessor político Fausto Costa, que faz parte do blog O Centro-Oeste. Bem-vindo, Fausto. Obrigado, Madalena. É uma honra estar aqui participando desse debate aqui com os alunos da Unialfa. Temos também a presença do jornalista político e repórter do jornal Opção, Augusto Diniz. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Madalena. Boa noite, Fausto. É um prazer estar aqui participando do programa com vocês. A quem interessa a polarização política? Bom, eu acho que inicialmente interessa quem quer reduzir o debate a uma forma binária de imaginar o mundo simplificado e tratar as coisas com jargões e bordões que dão falsa ideia de que as coisas são resolvidas com simplismos. Você concorda? Concordo. Há um bom tempo, eu realizo um trabalho em rede social. Em 2009, mais ou menos, a 2010, eu iniciei um trabalho com o Portal Canedo, que foi uma mídia pioneira, né, em termos de comunicação digital na região lá da cidade. E realmente eu observava, né, como observador digital, que o debate era melhor. Hoje, conforme foi passando os anos, eu inclusive mudei esse foco do meu trabalho exatamente por isso, porque essa polarização, essa dificuldade em aceitar a ideia, né, aceitar ideias diferentes, dificultou bastante esse debate em grupo. Hoje eu prefiro, né, mudei esse foco, prefiro realizar meu trabalho mais em blogs, em páginas, né, exatamente porque esse debate se tornou bastante complicado. A gente tem a dificuldade hoje, e isso não é novidade para ninguém, de travar qualquer debate na base a minha opinião é melhor que a sua e eu não estou afim de ouvir o que você tem para dizer, porque o que eu penso sobre o mundo está certo e é problema seu se você pensa diferente. Eu vou te esmagar porque eu penso diferente de você e quem está certo sou eu, não você. Com a polarização política, não há uma escuta de todas as opiniões. Como que isso pode interferir na opinião política, na opinião das pessoas? A verdade é que a tentativa de simplificar as coisas e tentar transformar tudo em meros bordões ou jargões ou frases feitas, coisas como concorde ou não, bandido bom é bandido morto, ou se não teme porque não quer ser investigado e coisas do tipo, atrai as duas opiniões diferentes para aquilo e parece que há uma dificuldade de se debater os temas porque não se quer aprofundar na grandiosidade que cada debate cabe, cada temática, cada assunto pede, e se perde na imposição da opinião, não se está aberto, porque a gente pensa que a nossa democracia é nova, a Constituição é de 88, ano que vem a Constituição vai completar 30 anos. E como é que você vai ter uma nova democracia que tenta se aperfeiçoar, envolvida em um monte de escândalos de corrupção, falhas políticas, falhas culturais da própria população que não vê sua microcorrupção dentro de casa, na rua e na convivência com outras pessoas, e tenta empurrar os problemas para um lado e não quer se enxergar nesse debate como ampliar essa tentativa de entendimento com dois polos diferentes que acham que só existem aquelas opiniões, mas que a dela é melhor que a do outro e do outro é melhor que ele, e os dois não conseguem se entender numa discussão de ideia saudável para tentar se corrigir dentro das visões de mundo e ver que, apesar das divergências, a gente pode encontrar um meio termo para caminhar. E hoje isso parece meio impossível. É como se cada um tivesse uma bolha. A ideia da bolha é meio estranha. Às vezes eu tendo a concordar com ela e às vezes eu acho que é um problema meu de ter preconceito com a opinião do outro. Eu não tô isento dessa possibilidade de achar que a minha opinião é melhor que o outro. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Assim como todos. Essa posição desse momento de intolerância, ele é muito ruim, porque a gente tende a simplificar as coisas e não olhar com profundidade para tudo. E a gente sempre se perde na simplificação. E a simplificação, ela é uma tendência fácil ao ódio e não ao esclarecimento daquilo que tenta se debater e não se consegue debater. Quando a produtora do programa falou comigo, ela me perguntou minha posição política, né?
eu até fiquei meio receoso, assim, pensei, vai ser um debate muito político, né, partidário, né? Porque realmente hoje eu não me considero nem de direita nem de esquerda, né? A minha posição, ela varia conforme o momento, o tema, o acontecimento, né? Eu nem sei, não sei se isso existe, né, mas acho que eu diria que sou de centro, né? Mas o debate ele anda muito complicado no sentido, naquele dia que ocorreu aquela tragédia lá no Novo Mundo, né, das escolas lá, da escola onde o outro aluno matou os coleguinhas, né? Eu coloquei uma frase no Facebook lá e por acaso eu quis colocar ali que a questão da criança ter tido aquele fácil acesso à arma, a culpa não é a arma, mas o fácil acesso à arma realmente facilita, né, na minha opinião, né, para esse tipo de coisa. Eu sou contra, né, a facilidade no porte de armas, mas quando você fala isso, geralmente nos debates as pessoas costumam te acusar de que você é de esquerda, né, é comunista e tal. E aí um pessoal foi comentar um comentário meu no Facebook, o rapaz lá, inclusive um jornalista de Minas Gerais lá, ele começou a comentar, ele fez vários comentários um atrás do outro, me parece que para apagar os comentários dos outros, eu achei muito estranho aquela atitude. Realmente eu ando bastante desanimado com o debate, eu acho que quase não vale a pena. Até porque, até completando o que o Fausto falou, essas coisas atualmente estão muito confusas. Por exemplo, a direita, que classicamente defendia a liberdade individual das pessoas, tem se pautado por discussões muito radicais de tentar barrar a liberdade de expressão das pessoas, baseada em uma moral judaico-cristã, misturando religião com cidadania, com direitos civis. E o que a gente esperava era que essa direita fosse uma direita liberal e que defendesse as liberdades individuais. E hoje a gente vê a esquerda, que normalmente não defende esse liberalismo dos direitos individuais, se colocando como a defensora da liberdade de expressão dos direitos individuais das pessoas, quando, na ideia teórica, as direitas, principalmente as direitas liberais, deveriam ser aquelas que deveriam levantar a bandeira da liberdade individual e da liberdade de expressão das pessoas e das coletividades, seja elas minorias em representatividade social ou maiorias na sociedade. A gente vê que as coisas estão meio confusas nessa disputa e há conceitos que estão se misturando aí entre direita e esquerda que nem eles se entendem direito. E em meio a isso, é correto afirmar que as palavras direita e esquerda não fazem mais sentido prático hoje, devido já estarem embaralhadas em meio à sociedade? Eu não sei responder se elas não fazem sentido. Talvez elas sejam simplificadoras demais, porque você tem vários entendimentos de direita e vários entendimentos de esquerda. Mas talvez a divisão entre liberais e conservadores no contexto de polarização, de fla-flu político que a gente vive na sociedade hoje, seja talvez mais explanador do que a gente vive hoje. E, Fausto, qual o papel das redes sociais na polarização? Por quê? Como que você explica isso? Olha, eu queria até falar um pouquinho sobre isso que ele falou sobre a direita e a esquerda. Eu, assim, apesar de ser bem simplista, né, eu queria entrar nesse ponto. Eu acredito que hoje, eu participei assim, bastante com essa questão de assessoria política e mesmo em 2014 eu fui vice-presidente do PV municipal. Eu creio que hoje, direita e esquerda, ela, partidariamente falando, ela praticamente não existe. Ela é apenas uma utopia, é algo da ideologia do partido, mas na prática eu não consigo ver isso mais. A defesa da ideologia partidária, esquerda, da bandeira, direita, do porquê da causa daquele partido, hoje realmente parece... Talvez citando um partido, o PCdoB, você consegue notar uma certa diferença assim, no trabalho deles, interno, mas os outros partidos, mesmo o PT, eu sou muito próximo de algumas pessoas do PT da cidade, lá de Senador Canedo, não consigo ver diferença nenhuma com o PSDB, por exemplo. Agora, quanto à influência das redes sociais aí nessa polarização, ela é muito grande, porque as pessoas, em geral, elas estão, quem não está com paciência, não quer fazer esse debate, elas estão desistindo. Com isso, essas pessoas mais autoritárias, mais intolerantes, elas estão tomando conta do debate. Eu mesmo, como eu falei do comentário lá, hoje em dia eu faço alguns comentários em algumas redes sociais, até mesmo em páginas de amigos, eu não respondo, eu faço o meu comentário, eu faço a postagem ou a nota, seja o que for, o pessoal começa aqueles comentários lá, eu não costumo responder mais. A dificuldade hoje, assim, a internet deveria ser um ponto anárquico não na ideia de que
de que é uma bagunça, mas que não tem regra. Você tem um acesso livre a vários tipos de informação. Você consegue baixar um livro de domínio público de graça, consegue ter acesso a vários veículos de comunicação, seja ele televisivo, que tem site na internet, ou web jornalismo mesmo, e jornalismo impresso que é feito na internet. Você tem fontes confiáveis de informação de vários tipos, mas parece que grande parte das pessoas está presa naquele conteúdo do algoritmo fechado do Facebook ou de determinada rede social, seja ela o Twitter, ou o Instagram, o Pinterest, etc. E aí você pega uma postagem de qualquer pessoa com um determinado posicionamento social, ideológico ou político, e esse posicionamento acaba se tornando uma mensagem de ódio para uma outra pessoa, sendo que aquela mensagem não necessariamente era direcionada àquela pessoa. E isso vira uma briga a partir de um motivo que ninguém entende o qual, mas aquela pessoa que leu aquilo na timeline e que era direcionado para simplesmente dar uma opinião sobre determinado assunto, vira um ataque pessoal, que parece que as pessoas, em alguns momentos, tendem a não entender o uso da internet ou não querem usar ela da forma como ela poderia ser melhor aproveitada. Você falou que muitos textos são produzidos por pessoas que muitas vezes não têm domínio sobre o assunto, e na maioria das vezes são controlados por robôs. E quais são os riscos dessas pessoas que leem essas publicações, muitas vezes produzidas por robôs, para disseminar o ódio? A gente tem essa questão dos robôs, Jennifer, ela é bem preocupante porque você tem, por exemplo, uma postagem simples no Instagram, numa conta aberta, que não tem qualquer restrição de privacidade para quem vai comentar ou curtir aquela foto, e o que está escrito ali na legenda daquela foto, e, por exemplo, do simples robô de um perfil de uma loja que vai lá e posta um coraçãozinho, uma estrelinha toda vez que você posta alguma coisa, há alguém que dissemina uma certa informação que a gente tá tão em voga ouvir o Trump falar em fake news, né, na briga dele com a CNN, mas isso de fato existe. No caso dele é um pouco diferente, porque é uma tentativa de distorção da ideia, mas você vê as notícias falsas sendo divulgadas por páginas de Facebook, por robôs, inclusive, ou, por exemplo, grupos que se dizem apolítico e distorcem informações, e essa informação é disseminada de forma fácil em WhatsApp, plataformas de troca de mensagem, de ligação gratuita, e de repente você tem uma foto com um meme, com uma frase de efeito ali, uma distorção ou de um quadro ou de qualquer acontecimento, e as pessoas começam a discutir a partir de uma pequena parte de uma informação que nem sempre é a verdade daquela informação. E isso está gerando discussões gigantescas sobre temas que muitas vezes ou não existem ou são fragmentos de um tema muito maior e muito mais importante do que aquela informação reduziu aquele debate a um nada no meio de uma polarização de ódio. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais debate. Estamos de volta com um debate sobre polarização política e aqui no estúdio temos o blogueiro Fausto Costa e o jornalista Augusto Diniz. Fausto, diante dessa polarização, o processo de democracia está ameaçado por não haver um debate público pleno? Eu não diria que ameaçado, né, mas está comprometido, né, porque o debate não está acontecendo, né, as ideias elas não são colocadas como deveriam ser colocadas. Com isso, a população realmente ela fica perdida, né? Assim como muitos de nós mesmos ficamos, né? Como o Augusto falou, às vezes a gente não entende muito bem o que está acontecendo no processo, né? Mas essa polarização, eu creio que vamos precisar de um tempo ainda para a gente conseguir mudar esse debate aí, porque isso vai muito de esclarecimento, vai muito assim, porque a questão existe muita má intenção nas redes sociais, robôs, tudo feito realmente para manipulação, né, para que esse sistema, para que a situação continue da forma que está, para beneficiar, né, de alguma forma, os que estão no poder. Essa é a minha visão. Quais são os riscos que você tem? Olha, os riscos são a questão da intolerância, podemos, assim, a questão do... Mesmo, agora foi eu, viu, gente? Falhou. Os riscos são a intolerância. Eu vejo, assim, mesmo coisas muito acirradas, às vezes por conta de um debate,
a gente às vezes fica meio com medo, igual eu trabalho numa cidade de 100 mil habitantes, às vezes acontecem situações assim de você ficar um pouco temeroso, né? Eu mesmo, a minha residência, ela não é assim uma coisa muito aberta, né, para todo mundo, porque você trabalha, você realiza, você contraria pessoas, você contraria opiniões, né, de pessoas muito intolerantes, então eu acho bastante complicado nesse sentido. Mas eu não sou desses pessimistas que acham que está tudo perdido, não. Eu acho que é uma fase que vai passar, mas que no momento vai demorar um pouquinho ainda. Quais são os riscos que você acredita que dissemina por conta disso? Olha, os riscos são a questão da intolerância, podemos, assim, a questão do... Mesmo... Agora fui eu, viu, gente? Falhou. Os riscos, os riscos são a intolerância. Eu vejo, assim, mesmo coisas muito acirradas, às vezes por conta de um debate, a gente às vezes fica meio com medo, igual eu trabalho numa cidade de 100 mil habitantes, às vezes acontecem situações assim de você ficar um pouco temeroso, né? Eu mesmo, a minha residência, ela não é assim uma coisa muito aberta, né, para todo mundo, porque você trabalha, você realiza, você contraria pessoas, você contraria opiniões, né, de pessoas muito intolerantes, então eu acho bastante complicado nesse sentido. Mas eu não sou desses pessimistas que acham que está tudo perdido, não. Eu acho que é uma fase que vai passar, mas que no momento vai demorar um pouquinho ainda. Como as pessoas que estão diretamente envolvidas com comunicação, seja pelo jornal, pelo blog, reagem quando vocês postam alguma coisa sobre política? Como que as pessoas que estão ligadas com a gente? Eu não entendi. Como as pessoas que estão envolvidas diretamente com comunicação, seja pelo jornal ou pelo blog, como elas reagem quando vocês postam alguma coisa sobre política? Eu acho que essa distinção é maior da audiência do veículo de comunicação que a gente trabalha, seja no caso do Fausto com um blog, ou no meu caso um jornal, com um artigo de opinião, ou uma notícia informativa, ou um texto opinativo. Pelo menos o que eu percebo é que vai mais não de quem trabalha com a gente ou outros profissionais de outros veículos que têm contato ou são colegas de profissão que nós conhecemos há mais tempo ou menos tempo, mas mais da audiência daquele veículo, seja do usuário de uma rede social ou do leitor ou do ouvinte, telespectador, etc. É de como ele recebe aquela notícia. O problema é que muitas vezes a gente vê que, como a gente está numa era de informação muito rápida, tem muita gente hoje que só lê o título da notícia e cria um debate monstruoso e muito ofensivo e radical a partir de coisas que ele nem leu no texto daquela informação. Às vezes, a produção de um artigo que eu faço e publico pelo veículo que eu trabalho, ou uma simples notícia informativa, ela não tem porcaria nenhuma a ver com aquilo que está sendo discutido na internet. Às vezes, a discussão parte de uma palavra do título que nada tem a ver com o que eu estou discutindo no texto que eu acabei de publicar ali ou acabei de veicular no veículo de comunicação que eu trabalho. E às vezes a discussão se perde por achismos do que seria aquele trabalho que eu acabei de divulgar, sendo que não tem nada a ver com aquela discussão. Isso é um outro grande risco do tempo que a gente vive hoje. E isso aí acontece muito porque hoje a gente usa muito rede social para disseminar, né, os nossos artigos, um alcance mais fácil. Um alcance, né? Então você coloca lá a miniatura lá com um título, às vezes uma pequena frase chamativa, né? E de alguma forma, a maioria de nós, a gente meio que coloca muitas vezes uma frase assim, realmente para chamar a atenção, né? E como o Augusto falou isso, acontece muito, a pessoa lê aquele título lá, já começa a descarregar, já começa a falar de coisas que ele não chegou a entrar, ele não leu, ele emite a opinião ali, muitas vezes assim uma opinião totalmente contrária do que está sendo debatido no artigo. Isso é o que mais acontece o tempo todo, isso aí. Ou às vezes até leu, mas a posição política dele está tão arraigada naquele ódio, dessa polarização louca, desse fla-flu maluco, ou do Goiás e Vila aqui, seja lá como queira colocar essa discussão, que às vezes a pessoa lê e ela não quer interpretar aquilo ali, ela quer comparar com o que ela acredita e simplesmente se perde naquele ódio de ter lido algo que não é aquilo que ela acredita. Algo que contraria, né? Por exemplo, exemplos fáceis. Se um título tiver Lula, Temer, Dilma, Aécio ou qualquer outro que tem um nome em evidência por indícios ou investigação por casos de crimes, suspeitas de crimes ou indícios de crimes de corrupção ou correlatos à corrupção,
a pessoa já vai, quando ela lê aquele nome naquele título, por mais que o título seja autoexplicativo do que vem a partir dali naquele texto ou naquela informação veiculada, a pessoa já vai a partir da opinião dela sobre determinada figura política ou determinada figura pública, que ela tem um conhecimento já criado na cabeça dela sobre aquilo, e não está nem aí para o que você divulga e quer discutir a partir do que ela acha daquela pessoa. E aí, de repente, a sua notícia vira palco de comentários para uma discussão eleitoral em que um nome 2018, outro nome 2018, fulano é mito, fulano vai salvar o Brasil. Isso, o que você acabou de escrever ali, ou divulgar, ou uma entrevista gravada, ou que você acabou de escrever, não tem nada a ver com aquilo que está sendo discutido. E mesmo, só para complementar, mas eu vejo assim que a boa parte realmente não entram nos artigos. Porque como social media, você posta ali, faz a publicação na página, a página te dá aquele total de visualizações, né, do seu post, né. E a postagem lá no blog, lá no site, ele muitas vezes não dá 30%, não dá 20% daquelas visualizações que dá lá no Facebook, por exemplo. Então, realmente as pessoas elas estão se levando, elas estão debatendo baseadas muitas vezes só em frases ou em títulos, sem conhecimento realmente de causa. O que o registro de visualização do perfil de empresas no Instagram chama de impressões, né? A pessoa que passou pela sua publicação, ela nem sequer parou meio segundo para ver o que era o conteúdo, do que se tratava aquela publicação. Muitas vezes essas pessoas seguem uma corrente sem ao menos saber o que elas estão seguindo por falta de leitura, né? A gente tem pesquisas recentes, por exemplo, do Instituto Datafolha, que mostram que determinados ditos eleitores de alguns candidatos ou pré-candidatos à presidência no ano que vem, mal sabem metade das declarações que os candidatos que elas dizem apoiar e dizem que são ou mito ou salvadores da pátria, ou foram o melhor presidente do Brasil, ou tem a fórmula mágica da salvação da economia brasileira no meio dessa crise que a gente vive, com bastante desempregado e todo mundo sem poder de compra. As pessoas não têm conhecimento, já dados de pesquisa mostram que as pessoas não têm conhecimento nem do que esses determinados nomes pensam para o país em políticas públicas, determinadas áreas, principalmente a área econômica, que é uma que a gente tem que ver uma solução rápida, porque não tem outro caminho a seguir. Pensando no cenário das últimas eleições brasileiras de 2014 e nas redes sociais americanas que elegeu Donald Trump, o que podemos esperar das próximas eleições brasileiras de 2018? Olha, isso é uma incógnita que eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Primeiro porque a gente pode ter um efeito igual ao que aconteceu em 2016 nas eleições municipais de Goiânia, em que se tinha o deputado federal, o delegado Valdir, que era do PSDB, largou o PSDB, foi para o PR, dizia que ele seria eleito fácil prefeito de Goiânia, e assim que começou a campanha ele se desidratou com uma facilidade e quase perdeu o terceiro lugar para o deputado estadual Francisco Júnior. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com a Lava Jato, se ela vai ser engavetada mesmo, se a nova Procuradora-Geral da República vai ser uma engavetadora-geral da República ou vai continuar o trabalho do Rodrigo Janot, o que vai acontecer com o acordo de leniência de delação premiada da JBS e dos irmãos Batista, se as provas vão ser anuladas ou se só o acordo vai ser rediscutido. Então, a gente não sabe nem se pré-candidato vai estar preso ou não no ano que vem. Então, é tudo muito difícil de tentar projetar sem ter uma ideia de qual vai ser a atuação do Ministério Público, da Polícia Federal e do Judiciário nessa história. Suas considerações finais, Fausto? Bom, sobre as eleições, até gostaria de falar um pouquinho. Eu penso como ele, né, realmente está tudo indefinido. Eu não gostaria de ver um candidato sub júdice, porque, novamente, vou citar a minha cidade, né, a cidade onde hoje eu moro, né, realmente a gente teve um problema parecido, né, com a questão de sub júdice. Eu não gostaria de ver isso para o Brasil, né, o que eu vi na minha cidade. Então, eu torço por uma eleição onde realmente candidatos legítimos juridicamente possam disputar essa eleição e que o povo realmente pense, analise e não seja o que o pessoal costuma dizer, né, Maria vai com as outras, né, não deixe se influenciar tanto pelas redes sociais assim, de forma negativa, como eu estou vendo hoje. Suas considerações finais? Eu acho que o ponto de partida dessa discussão é a já batida a ideia de que a gente tem que investir em políticas públicas sérias e colocar recursos na educação para que a gente dê condição de conscientização e emancipação da população.
É meio velho, é meio bobo, é meio batido falar disso, mas a gente vê a OCDE divulgando dados recentes de 2 meses atrás, mostrando que mais da metade da população adulta brasileira não concluiu o ensino médio, 19% da população jovem do Brasil não frequentou o ensino fundamental, que a gente tem a maior parte da população brasileira com dificuldade de entendimento básico de matemática e português, interpretação de texto nem se fala. 90% da população brasileira, segundo a FEComércio do Rio, não foi a um museu ano passado, 63% não leram um livro e o resto das outras atividades culturais a maioria não fez. 44% da população brasileira no ano passado baseava toda a informação cultural, política e social na televisão. As pessoas têm direito de ver televisão, mas elas podem procurar outros meios de comunicação também, porque se restringir a um só ponto de informação é ruim. Se você lê só um jornal, você tem a visão daquele jornal sobre determinada notícia. Se você gasta um pouco do seu tempo, não só lendo publicações de Facebook, mas vai ver de onde aquelas publicações de Facebook partiram, qual é a fonte daquela informação, quem é o jornalista, quem é o veículo por trás, se aquela informação é falsa ou não, isso te dá uma gama de informação maior, te ajuda a formar seu senso crítico sobre aquele conteúdo, se você concorda com ele ou não, mas de forma embasada, se você tem conhecimento sobre aquele conteúdo ou não só ficar nessa de eu concordo ou não concordo porque eu acho isso. Achar é pouco pra gente e a gente vai viver nessa polarização enquanto todo mundo continuar achando, o que é muito prejudicial pra gente. E chegamos ao fim do programa. Muito obrigada, Fausto Costa, blogueiro. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. E o jornalista Augusto Diniz, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço de participar aqui com vocês. Obrigada, Augusto, pela sua presença. Obrigada, Fausto. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. E o nosso programa fica por aqui. Até a próxima. Obrigada a todos pela participação. Confira o nosso conteúdo no Tudo Alfa. Boa noite.